Sabe o que me fez decidir montar este mini curso sobre um modo mais fácil de iniciar a prática da meditação? Eu mesma, a minha própria história neste caminho. E acho que é a história da maioria das pessoas como nós. E por que eu digo como nós? Porque fomos criados no mundo ocidental, onde a prática da meditação não é um costume familiar, nem em qualquer extrato da sociedade. Aqui a mente, que é o hemisfério esquerdo do cérebro, vem em primeiro lugar em nosso treinamento social. Então a gente tem uma dificuldade extrema em começar a educar nosso hemisfério esquerdo, para ser possível usar também o hemisfério direito, que é reflexivo e intuitivo. Foi pensando nas pessoas mentais que virão depois de mim, tentando se iniciarem na busca espiritual, nas práticas meditativas para expandir a consciência, e esse será um processo cada vez mais frequente daqui por diante, pois a humanidade está despertando para a realidade de seu ser, para a verdadeira essência e propósito da vida. Foi por isso que decidi compartilhar o que aprendi. Porém, quando procuramos alguma prática por aí para iniciarmos este caminho, é um pouco assustador, não é? Práticas complicadas, demoradas, cheias de regras, do tipo: não pense em nada durante 1 hora, entre em alfa, ultrapasse dimensões. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Para dizer a verdade, não conseguia nem me concentrar, porque a mente tagarela não deixava. Isso vai desestimulando a gente, não é verdade? A maioria desiste da prática. Esse nível de meditação é viável para quem já está praticando há muito tempo. Mas e nós, iniciantes? Nossa mente não está acostumada à inércia. Está sempre ativa, sempre alerta e falante. Foi assim que ela foi programada deste lado do mundo, o lado capitalista, materialista e mental. Bastam alguns minutos em estado de relaxamento para começarem a aflorar pensamentos recorrentes, distrações, coceiras, sede, tosse, vontade de ir ao banheiro. Não conseguimos nos concentrar, aquietar a tagarelice mental. E acabamos, muitas vezes, desistindo da prática da meditação, por nos acharmos incapazes de mudar este estado de coisas. Aí eu comecei a estudar sobre o assunto, pesquisar várias escolas esotéricas e filosofias orientais, e a aguçar minha intuição para encontrar um caminho para meu próprio caminho. Encontrei, organizei e decidi dividir com outras pessoas que se encontram na mesma situação que eu me encontrava lá atrás. Concluí que tudo na vida é um processo e que, portanto, não podemos iniciar o caminho pelo seu final. Meditar durante horas ou durante dias e até semanas é o resultado final de uma prática de anos, de décadas, talvez até de vidas passadas. Sim, porque o conhecimento não morre, porque a mente e a consciência não estão encarceradas no corpo físico. Então, o mais lógico e inteligente é começarmos pelo início e já começarmos desmistificando que meditar é somente ficar imóvel em posição de lótus durante uma boa parcela de tempo, sem pensar em nada. Somente os iniciados de longa data conseguem isso. Portanto, não se desespere se sua meditação não consegue passar de 10 minutos, ok? Tudo é uma questão de persistência e disciplina, e alguns procedimentos facilitadores são bem-vindos. Nesse minicurso, não vou falar o que é meditação, nem quais são os seus benefícios, hoje já comprovados pela ciência. Essas informações vocês encontram aos milhares na internet. Meu propósito é lhe ensinar um caminho, ou uma sugestão de caminho, porque nas práticas espirituais não se impõem regras. Devem ser espontâneas, capitaneadas pelo coração, pelo sentimento.
Antes de mais nada, quero que você saiba que existem várias formas de se meditar, ou de se estar em estado meditativo, que são essenciais para iniciantes com dificuldades em atingir uma meditação profunda. Antes de se obter uma prática de alto nível, é recomendável um caminho, mais curto ou mais demorado, dependendo do nível de comprometimento de cada um. Faço minhas aqui as palavras do sábio indiano Osho. Ele diz com muita propriedade que, para a meditação, para a percepção da verdade, o solo de suas mentes tem que estar preparado, da mesma maneira que uma pessoa precisa preparar o solo para cultivar flores. Vamos entrar agora com um pouco de teoria sobre o assunto, começando pelos tipos de meditação. Existe a meditação Zen, que é consciente, e a meditação Zazen, que é o desligamento mental. Vamos falar um pouco da meditação Zen, que também é chamada em marcha ou ativa. Ela é aplicada a cada momento do seu dia a dia. É a observação dos eventos externos e suas reações internas a eles, simultaneamente. É a auto-observação constante a cada instante, porém sem julgamento. Apenas se dê conta do que acontece em si mesmo. Esteja consciente de si mesmo. Digamos que seja uma espécie de juízo interno, de reflexão, e seu objetivo é capturar o ego, atuando durante o seu dia sem que você se dê conta. Isso vai ajudá-lo a detectar e controlar as ações do ego, pois tomando consciência das suas influências sobre a sua mente, você pode agir a partir do coração, de sua alma. Aos poucos, o ego vai perdendo a força sobre suas decisões ou escolhas. A meditação Zazen também é conhecida como estática ou passiva. É a prática de silenciar a mente e interiorizar-se, introspectar e relaxar até o ponto de desligar-se da dimensão física. Nesse estado, a pessoa consegue uma condição de ligação com sua alma e estados mentais tão sutis que pode atingir vibrações de alto nível, perceptível apenas em dimensões mais altas. Podem ocorrer processos de cura, física e psíquica. É possível entrar em contato com realidades e consciências elevadas e níveis mais sutis do seu próprio ser. Pode-se alcançar estados de consciência tão elevados que, com a prática, a pessoa não mais retorna ao seu nível vibracional anterior. Esse é o grau que se costumou chamar de iluminação. Quando se fala em meditar, a ideia nos remete logo a estarmos parados, sentados em uma devida posição ou deitados de olhos fechados, tentando calar a mente e nos interiorizar. Mas existem situações que na maioria das vezes fazemos de forma inconsciente, mas que são uma forma de meditação rápida, digamos assim. Na verdade, são estados meditativos que produzem um efeito muito benéfico e que ao longo do tempo começam a nos preparar para meditações mais profundas. Vamos falar um pouco sobre cada um deles para facilitar o seu entendimento. São vivências meditativas ou estados meditativos, a observação, permissão e liberação, a visualização e imaginação, a audição, a contemplação e admiração, a criação, a expressão, etc. Vamos refletir um pouco sobre a observação, permissão, liberação. Nós somos sempre tão superficiais ao que percebemos, sentimos ou experimentamos, que acabamos sendo seres reativos inconscientes,
e meros repetidores de comportamentos automatizados. Tudo fora nos rouba a atenção, mas de forma rasa, ou seja, vemos sem enxergar a realidade e sem nos aprofundarmos nos significados. Um bom exercício para estarmos no presente, quer dizer, conscientes do que se desenrola à nossa volta e em nós, é a observação. Se você estiver fazendo suas refeições, por exemplo, observe cada um dos alimentos que está ingerindo. Sinta profundamente seu sabor, seu aroma. Não coma respondendo mensagens no celular. Olhe ao seu redor. Observe que há mais pessoas em seu ambiente. Há movimento, há vozes, há odores. Esteja presente no seu presente, em tudo que você fizer. Isso irá desenvolver seu poder de concentração e aquietará sua mente de pensamentos intrusos e fora de contexto. E criando o hábito de observar o externo, facilmente você conseguirá passar para a autoobservação. Ou seja, observar o que se processa no seu interior, suas emoções, seus sentimentos, seus temores, suas crenças e suas reações em relação a isso. Essa prática vai lhe permitir reconhecer o que o desgosta, o que o incomoda, o que você faz contra a vontade para agradar aos outros, ou o que você faz automaticamente, seguindo uma crença coletiva, ou algo que lhe foi incutido de fora para dentro. Melhor explicando, o que o senso comum lhe dita como regra, mas que não ressoa com você, no entanto, você faz, seguindo uma agenda imposta de fora. Você pode não perceber de imediato, mas esses comportamentos dissonantes com sua verdadeira essência vão se enraizando, transformando você em uma outra pessoa e somatizando doenças futuras, psíquicas ou físicas. A autoobservação lhe proporciona também se tornar uma pessoa ativa e não mais uma pessoa reativa. Você passa a agir de forma consciente e equilibrada para administrar situações, emoções, sentimentos, atitudes e não mais a reagir cegamente e inconscientemente. Com o tempo, você vai perceber quanta coisa não é sua, mas está arraigada dentro de você. Mas não precisa ficar com raiva de si mesmo por isso, nem dos outros, ok? Apenas permita que esses condicionamentos aflorem, sem julgamento. Observe, reconheça e permita. Isso já será o primeiro passo para a liberação, a desconstrução desses arquétipos em seu subconsciente. Não é necessário nada mirabolante ou complicado. Apenas observe, permita e libere. Não se apegue mais, e todo esse sistema operacional vai deixando de influenciar sua vida. Você não faz ideia de quanto isso relaxa sua mente e limpa seus pontos energéticos, facilitando enormemente com o passar do tempo uma prática meditativa profunda. Vamos falar um pouco sobre visualização e imaginação. Trata-se de uma vivência mais mental, mais dirigida, digamos assim, porque envolve intenção e atenção. Isso é algo que você não fará ao meditar profundamente, na forma zazen, que é a forma passiva e estática dos iniciados, por tratar-se de uma forma que envolve trabalhar a mente e não descansar a mente. Mas se você é um iniciante na prática da meditação, é uma boa forma de ocupar a mente e afugentar pensamentos intrusos da mente inconsciente. Ao praticar o silêncio de olhos fechados, você pode concentrar seu pensamento em visualizar coisas, situações, lugares, etc.,
que lhe deixam feliz e relaxado. Você mesmo pode direcionar sua mente nesse exercício. Muitos de nós, eu inclusive, têm enorme dificuldade em visualizar. Então temos o recurso da imaginação. Você apenas imagina tal coisa, tal situação, tal lugar. Enquanto está nessa prática, você está condicionando sua mente a não lhe mandar pensamentos intrusos a todo instante. É você quem decide o que pensar, visualizar ou imaginar. Porém, assim que você estiver mais avançado na prática da meditação estática, deve abandonar esta vivência, por ser muito direcionada, muito mecânica. Não se deve fazer dela um hábito muito longo. Porém, para os iniciantes que tenham dificuldade de concentração, essa vivência é muito útil. Vamos falar da audição. Já não é mais novidade, nem mesmo para a medicina tradicional, que o som produz efeitos psicológicos e emocionais nos seres humanos, sejam benéficos ou danosos dependendo daquilo que se ouve. Ou seja, ondas sonoras produzem alterações neuroniais ou ativam certas enzimas e hormônios que alteram nossas faixas vibracionais para mais ou para menos. Se o seu intuito é acalmar a mente, procure ouvir o silêncio. Você vai dizer que isto é conversa de místico, mas não é. Se você procura ouvir com atenção mais relaxada, vai perceber pássaros cantando nas árvores do jardim ou na praça. O canto dos pássaros é extremamente relaxante. Se você está em algum parque, procure ouvir o barulho das árvores ao vento, ou o rolar das águas de um riacho, ou a queda de uma cachoeira. Estar na natureza é fundamental para se ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio não significa ouvir nada, significa não ouvir o burburinho frenético do caos. Adquira o hábito de ouvir música. Música é diferente de barulho, ok? Ninguém relaxa ouvindo rock pauleira. Nada contra o rock, mas não é um som que traz relaxamento, concorda? O ocidental tem muita dificuldade em ouvir música clássica ou instrumentais de vibração sutil. Mas hábitos se criam e se descriam. Então recrie o hábito de ouvir músicas suaves. Esse hábito vai lhe deixar em um estado meditativo muito benéfico. E com o tempo, esse estado permanecerá em sua frequência vibratória, mesmo quando não estiver ouvindo música. E quanto à contemplação e admiração? Sem querer ser repetitiva, o contato com a natureza é fundamental. E por natureza entende-se também o gênero humano. Admirar e contemplar um jardim florido, um pôr do sol, o bailado das ondas do mar, uma cachoeira, a chuva, uma criança brincando ou alguém dançando. Tudo isso é profundamente terapêutico, porque enleva você, o deixa inebriado e distraído do caos. E ainda traz de volta a sua capacidade de parar, interromper a sua rotina estressante, para se encantar com a simplicidade e ao mesmo tempo com a grandeza do universo. E existe uma sutil diferença entre admirar e contemplar, que faz toda a diferença ao seu estado de espírito. Admirar você o faz com seus olhos físicos, seus sentidos mais primários. Quando contempla, você se envolve com o que vê, se emociona, exterioriza seu olhar interno. A admiração é o primeiro estágio do estado meditativo da contemplação, que produz níveis bastante significativos de energia de cura. Já a criação.
Todo ato de criação, artística ou não, produz um estado meditativo como efeito, porque toda a criação vem da essência e não da mente. A mente decodifica e processa a criação para expressá-la na realidade visível, mas a mente não cria. A mente apenas repete aquilo que já é no inconsciente coletivo. Portanto, o ato de criar é um atributo da alma, do espírito, da essência, seja lá como você queira nomear este ente extrafísico de que nos constituímos. Se você cria uma pintura, uma escultura, uma peça de artesanato, uma música, uma coreografia de dança, um poema ou uma história para contar em livros, ou o roteiro de um filme ou um projeto arquitetônico, tudo isto é uma obra de arte. São atributos da alma. Geralmente, quem cria perde-se no tempo e no espaço enquanto cria. A pessoa se esquece de comer ou de dormir, não sente a fome nem o sono, porque está em estado meditativo. E a sensação de prazer ao término da obra, ou do pedaço da obra criado naquele momento, é uma sensação de êxtase emocional. Parir e contemplar a criação é relaxante e inebriante, é meditativo. Não diferente da criação artística é a expressão artística. Seja a música, a dança ou qualquer outro tipo de expressão artística, transporta você para uma dimensão além do mundo das formas. Você é meio que tomado por um torpor e a mente se desliga. Ou melhor, você se desliga da mente e entra em conexão com a alma, com a sua partícula divina. Quem se expressa através da música, por exemplo, não o faz com a mente. Não se pensa na música que está cantando, se sente. Para quem se expressa através da dança, não é diferente. Para dançar divinamente, não se pode pensar no som, no ritmo. É preciso sentir o som e o ritmo entrando em seu ser. Você não se move com o ritmo, mas o ritmo é que se move em você. É mágico, é estado meditativo puro e profundo. Mas não são somente os artistas que entram em estado meditativo com a expressão de algo que se faz com o coração. Observe uma mãe cuidando de seu filho recém-nascido, ou amamentando. É puro estado meditativo. É divino. Concluindo este módulo teórico, eu lhe digo algo surpreendente, mas verdadeiro, pelas palavras do mestre Osho. A meditação atinge a perfeição no dia em que ela se torna desnecessária. Esse estado é o verdadeiro samadhi, ou a iluminação. Ou seja, você passa a viver 24 horas em estado meditativo, porque a única coisa que lhe move é o amor por tudo que faz. No próximo vídeo, vamos aprender alguns exercícios práticos para facilitar o relaxamento físico e mental, ok? Até lá!